Quando a gente fala de orixá, a gente está falando de um santo. E aí a gente sincretiza, né, com Joana d'Arc, Obá, algumas casas com Santa Rita. Dia 30 de maio foi o dia de Joana d'Arc. E aí quando a gente pensa assim, a gente logo fala, mas Joana d'Arc não é Obá. É claro que não é Obá. Isso é uma maneira da gente poder buscar esse arquétipo, buscar essa filosofia, essa linhagem, essa irradiação. E aí você entrar nesse universo e se permitir ser abraçado por toda a força que o orixá tem. Quando a gente fala, e aí existe várias e várias histórias e contos, mas o orixá é um ser, é uma divindade, e ele não esteve na terra, nessa esfera. E aí se a gente busca estudar Yorubá e todos os outros, a gente vai entender que existe uma crença em algumas nações, alguns estados, alguns países, sim, que o orixá esteve entre a gente. Alguns dizem que Obá viveu há 4 milhões de anos atrás. Eu creio muito que toda a energia que está na nossa mente, que está na nossa crença, toda a história, ela fez parte dessa esfera terrestre. Eu não acredito que nenhum outro ser que não tenha passado por aqui, ele hoje é um Deus dessa terra. Mas para eles aí você está renegando então a vivência em outros planetas, em outros extraterrestres, trazendo, ajudando. Não é isso. Quando a gente fala de seres, de divindades que cuidam, que estão aqui vivenciando, eles passaram em algum momento, não no mesmo sentido que nós estamos hoje. Hoje nós estamos em 2023, hoje a gente tem uma tecnologia que há tempo atrás não tinha, 20 anos atrás não tinha, mas são seres que experimentaram dessa terra. Haja visto que Obá, o ponto de força dela é a terra. Quando a gente fala de uma entidade na Umbanda, para mim, são seres que vivenciaram no planeta Terra, e hoje ele está em uma outra dimensão. E claro que se a gente falar da dimensão de orixá, a gente está falando de uma dimensão de um Deus, de uma divindade. Mas eu estou falando que vivenciou, que passou, que teve por aqui. E quando a gente fala de Obá, sincretizado com Santa Rita, com Joana d'Arc, para a gente entender a bravura que esse orixá traz como mensagem para a gente, a energia que é irradiada através desse orixá. Quantas vezes a gente se desanima, a gente se entristece por coisas simples, a gente se deixa e perde muitas das vezes o foco, perde o objetivo, desiste daquilo que você vem tendo resultado, às vezes, por falsas ilusões. E quando a gente busca entender os orixás, a gente percebe o quanto é necessário essa força para você estar centrado no que você precisa. E quando fala, nas lendas, nos contos, e aí todo mundo sempre vai falar de Obá, é a esposa de Xangô, assim como Yansan, como Mamãe Oxum. E se a gente pensar em Yansan, a gente está falando de uma bravura, a gente está falando de uma outra guerreira. Se a gente falar de Oxum, a mensagem do amor, a mensagem do fraterno, do colo, do amparo, mas a mensagem de Obá é a mensagem da coragem, E Yansan vai para a guerra e com todas as armas enfrenta a batalha. Obá, ela tem a coragem, como dos contos, e como a história que acho que a Karen vai trazer hoje, onde muita gente, quando se fala de uma lenda de Obá, todo mundo pensa onde ela perdeu a orelha, e aí todo mundo fica preso nos ciúmes, que Obá gerou através disso. Mas a coragem, o ato da coragem de você simplesmente tirar a sua orelha, e é isso que a gente tem que aprender, a mensagem que o orixá traz. Quando você fala ali, você entende que Ogum é o caminho, é a estrada, a valentia, a guerra. A guerra não é só você ir para a guerra. A guerra de Obá é o ato de coragem, a hora de decidir de ir e a hora de parar. É o ato de você ter a coragem de se segurar, Obá é um orixá lindo, que tem uma força não só nos contos, mas quando você busca essa energia. E é um orixá, assim como todos, que tem que ser respeitado, cultuado, venerado. A gente, na nossa casa, terreiro de Umbanda, há 27 anos, cultuamos orixás que já se manifestaram na casa, ou de alguma maneira
ele foi ganhando um corpo e trazendo a sua mensagem para o terreiro. E aí é onde a gente acredita, porque a gente já teve várias histórias, várias vivências. Para a gente estar falando aqui de Obá, vários trouxeram, olha, vamos fazer o saravá na energia de Obá. Para a gente fazer o assentamento lá na roça de Caboclo, algum filho já manifestou, e aí vem a autorização dos mentores espirituais. Não é simplesmente vamos cultuar Obá e vamos reverenciar Oxum. Existe uma energia. Antes mesmo de entender o que era Umbanda, Caboclo da Mata já dizia, é preciso que tenha na casa todos os assentamentos, todas as firmezas dos orixás. Mas é um terreiro. Na minha casa, Pai Elisa, eu preciso ter o assentamento dos orixás, a não ser que você seja um pai de santo, que você atenda na sua casa. Do contrário, não. Você precisa ter a firmeza enquanto egrégora, enquanto energia Umbanda, enquanto irradiação de luz. Você tem um carinho por Obá, você aprendeu a gostar de Obá, você pode ter ali um objeto, algo que te remete a essa vibração, a essa energia. Hoje a gente fez uma oferenda linda, bacana para Obá. Consegue mostrar aqui, Daniel? Pega ela para mim embaixo, só você pegar. E você não precisa fazer uma oferenda desse tamanho para Obá, mas a Graça hoje fez a oferenda para Obá, e toda essa oferenda de energia pedindo luz e pedindo principalmente aquilo que a gente precisa, concentração. Então a famosa abóbora, moranga, alguns dão até um outro nome, e o camarão, né? Quando a gente faz a moranga para Oxóssi, e aí a gente entende sim Obá como a senhora da sabedoria, a senhora que traz todo o conhecimento que a gente precisa. E também para Obá, eu não gosto de colocar mel, a gente pode colocar ali, de repente, acarapé, caldo de cana, mas é só a oferenda. Isso a gente fez na irradiação e na energia para trazer a cura, mas principalmente trazer o equilíbrio que cada um precisa. Pai Elias, qual vela que eu coloco para Obá? Na nossa casa, a gente não coloca como regra, coloca a vela amarela, a vela vermelha, você pode colocar a vela lilás. Alguns dizem assim, é uma vela pink, é uma vela quase pink. Eu particularmente acendo só a vela vermelha para Obá, que eu entendo Obá como a senhora da coragem, a senhora que traz o entendimento que a gente tanto precisa, o equilíbrio que a gente tanto deseja, e que ela traga esse axé para cada um. Obrigado, meu querido. E aí, se você faz a oferenda, mas Pai Elias, eu não sei fazer uma moranga, não precisa colocar de repente o camarão. Você pede orientação para o seu sacerdote, pede orientação para um dirigente, para um médico que está no terreiro onde você trabalha há mais tempo, se assim for permitido, e faz essa oferenda. Principalmente se você deseja realizar alguma coisa, concretizar, como eu falei anterior, deseja fazer com que algo aconteça. Para isso você precisa de concentração. Pede a firmeza de Obá, pede que ela ajude o teu mental. Uma das maiores dificuldades nossas é o quê? O nosso mental, nosso emocional. E Obá vem trazer esse equilíbrio para a gente.